Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem haveria de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse 21º domingo do tempo comum, já quero pedir a você, neste domingo, que você comente, compartilhe, deixa seu like, se inscreva no canal, divulgue esse canal para muitas pessoas. Hoje, o texto que nós acabamos de ler no Santo Evangelho de hoje, capítulo 6, o belíssimo capítulo 6 do Evangelho de São João, que ele dedica mais de 70 versículos para falar sobre o mistério maior, que é o mistério da Eucaristia. Aqui é importante dizer algo. Jesus, nesse evangelho, ele tem uma fala que ele diz: o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Veja, o Espírito é que dá a vida, a carne não serve de nada. Precisamos entender isso que nosso Senhor está dizendo hoje neste evangelho. Jesus aqui, em momento algum, ele está falando mal do corpo. Quando na Sagrada Escritura fala de carne, Jesus está falando da nossa natureza humana inclinada para o pecado. Da nossa natureza humana, que foi o pecado original, que foi apagado pelo batismo, mas que ficou em nós as consequências. Por isso São Paulo diz: muitas vezes eu não faço o bem que quero, eu acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. Ele percebe que há, então, dentro dele uma outra lei que combate, uma lei entre carne e espírito. Então, carne não é corpo. O corpo, ele é bom, embora ele seja inferior à alma, mas o corpo, ele é bom porque foi criado por Deus. Então, a gente já rechaça aqui toda a questão neoplatônica, toda a questão gnóstica, todo esse princípio nós já rechaçamos aqui, dizendo que a matéria é ruim. Não, a matéria é boa porque foi criada por Deus. Então, quando Jesus diz que a carne não adianta de nada, não é o corpo, mas Jesus está dizendo que para entender as coisas do Espírito, para compreender a profundidade daquilo que o Senhor está falando, é preciso entender no Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte, que é exatamente por isso que o modernismo, o naturalismo principalmente, que olha para as coisas do Espírito, para as coisas que são transcendentes, para as coisas que muitas vezes requer de nós um olhar metafísico, né? Como explicar, por exemplo, a existência de Deus? Como provar a existência de Deus? Nós provamos a existência de Deus metafisicamente. Nós não provamos empiricamente com um teste de laboratório e dizer, tá aqui, tá provado. Mas isso é importante por quê? Isso é importante porque, por exemplo, como nós, por exemplo, provamos as ciências abstratas como a matemática, por exemplo. Me apresentem, por exemplo, o número 4. Olha, o número 4 ele não existe. O número 4 ele existe aqui, na minha cabeça. Mas não é porque ele não existe, você não compra por aí um número 4, né? Ou um triângulo equilátero, ou qualquer outra realidade
geométrica. Isso são coisas abstratas, mas não querem dizer que não sejam reais. Todo mundo sabe, inclusive é tão real, que muitas das nossas construções elas estão de pé hoje por causa de cálculos matemáticos. E nós sabemos que isso é verdadeiro. Então, provar a existência de Deus, provamos metafisicamente. E se nós não elevarmos para a metafísica e, claro, viver uma vida no Espírito, nós não vamos entender as coisas de Deus. É por isso que, engraçado que dias passados, conversava com uma pessoa sobre, por exemplo, o celibato. E ele dizia, eu não entendo isso. O casamento não é algo bom? É algo maravilhoso. Então como abrir mão de algo que é maravilhoso para poder viver uma vida sem esposa, sem filhos? Ele dizia, eu não entendo isso. E na hora eu disse, claro, porque você está olhando para isso carnalmente. Naturalisticamente você está olhando para isso, meu amigo. Então, claro, você não irá compreender a grandeza do que é o celibato, por exemplo. Abrir mão de algo que é lícito e maravilhoso pelo reino de Deus? Não. E aí a gente não consegue compreender também mortificação, jejum, último lugar. Entende, irmãos? Coisas como último lugar, como sofrer humilhação. Ora, quando nós sofremos humilhação e o Evangelho diz que nós precisamos dar glória a Deus por isso e se alegrar, isso humanamente, naturalmente, nós não conseguimos entender isso, porque é contra a lei cerebral. Como nós vamos entender um negócio desse? Não tem como entender isso, somente espiritualmente. Foi o problema aqui do evangelho que nós acabamos de ler. Aqueles que estavam ali com Jesus disseram, esta palavra é dura demais, porque eles estavam olhando para as palavras que Jesus estava dizendo, que o próprio Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas tem alguns aqui que não creem. E aqui fica um grande ensinamento para nós, meu irmão, minha irmã, para nós entendermos as coisas de Deus. E eu não digo entender e destrinchar o mistério, mas para que a gente possa ser alcançado por todas as graças de Deus, é preciso a fé. É preciso a fé. Para ler a Bíblia, é preciso fé. Para estudar as coisas de Deus, é preciso fé, porque nós entraremos num terreno, que é o terreno da metafísica, que é o terreno que nós vamos precisar transcender. E não dá para entender as coisas de Deus naturalmente. Trazer tudo para um plano imanente, para um plano daqui. Não, o problema desses discípulos foram esse. Eles não tinham fé. E aqui eu quero chamar a atenção para algo muito importante, meus irmãos. O grande problema de hoje da humanidade é uma grande crise de fé. A crise que nós vivemos hoje não é outra senão uma crise de fé. Porque existe uma fé verdadeira. Jesus aqui estava fazendo o discurso do pão da vida. E ele estava dizendo com todas as letras, inclusive versículos anteriores, versículo 54, que não está aqui, não é a leitura desse texto, o verbo original grego que está lá, quando Jesus diz, aquele que come a minha carne, o verbo original grego é trogo. Então Jesus aqui não estava falando, usando metáforas, não. Ele não estava fazendo uma alegoria, ele estava falando daquilo que é. Ele estava falando que ele ia dar a carne dele para comer mesmo. E os discípulos, como entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo, e não conseguiram transcender, não conseguiram ter fé naquilo que Jesus estava dizendo. Então diz que no versículo 66 aqui do texto de hoje, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás. E aqui veja, irmãos, quando Deus exige de nós fé para caminhar sobre esse mundo, quando nos bate a nossa porta desemprego, enfermidade, quando nos bate a nossa porta solidão, não sei o que você está vivendo hoje, meu irmão, mas quando situações vêm à nossa vida e que tiram o nosso chão,
E que às vezes parece que o mundo está sendo duro demais e a gente pode olhar para a situação e dizer: essa situação é dura demais, essa palavra é dura demais. Jesus exige de nós uma única coisa: confiança, fé. O grande problema, volto a dizer, é problema de fé. Jesus hoje pede de mim e de você: confie no Senhor. Eu não sei o que você está passando hoje, meu irmão. Eu não sei o que você está passando hoje, minha irmã. Mas eu quero dizer para você: seja o que você estiver vivendo, eu tenho uma palavra para te dizer hoje. Aquela palavra que diz no Salmo: não cai um fio de cabelo da sua cabeça que não seja do consentimento de Deus. Está acontecendo coisas na sua vida que você não entende? Então eu digo para você: confie. Porque Deus é suficientemente poderoso para de um mal Ele tirar um bem. As palavras que o Senhor nos diz são espírito e vida. E se Ele diz que nós precisamos confiar, se Ele diz na sua palavra que Ele está conosco, com cada um de nós, todos os dias até o fim, se Ele diz que Ele vai nos alimentar na Eucaristia, e se Ele promete tantas coisas, como diz o Salmo 144, o Senhor está perto daquele que o invoca. Invoque o Senhor e Ele estará do seu lado. Ele estará te protegendo, Ele estará te guardando. E, independente do que esteja acontecendo agora, eu digo para você: confie no Senhor. Porque com uma palavra, uma única palavra de Jesus, tudo pode se transformar. Que Deus abençoe sua vida e que a gente não volte atrás. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que já avançou com o Senhor, o barco está em alto mar, não dá mais para voltar. Tá difícil? Segura na mão de Deus e vai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.